Nesta sexta-feira, Kim Paim teceu críticas a uma manchete da Globo que diminui a história de Alisson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura e indicado ao Prêmio Nobel, que faleceu no dia de ontem. Eu peço para a produção colocar o vídeo do Kim Paim, por favor. Sempre a Globo age de uma forma absurda. No dia de ontem o Brasil teve uma perda, assim, realmente não é para você nem quantificar. Não é qualquer cidadão que nos deixou ao longo do dia de ontem. Foi um rapaz chamado Alisson Paolinelli. Olha a grandeza do cara em uma pequena manchete, né, da Folha de São Paulo, subtítulo: Ministro da Agricultura que foi indicado ao Nobel. Pioneiro na agricultura tropical, ex-ministro, foi um dos responsáveis pelo país sair da dependência alimentar. O Brasil antes era dependente de comida e o Brasil passou a ser exportador. E hoje é uma das nações que mais produzem alimentos no mundo. O cara revolucionou a Embrapa. É uma espécie de herói nacional. Mas como é que a Globo trata esse grande brasileiro? Perde a vida, Alisson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura da ditadura militar. Da ditadura! Você entende como são as coisas? Essa porcaria aqui é a assessoria de comunicação extraoficial do Lula. Estão, né, em torno de um projeto contra o Brasil. Não tem espaço para o Brasil na Globo. E o subtítulo ainda assim, ó: engenheiro era considerado... Aí o vídeo do Kim Paim falando, e eu convido agora, primeiramente, o Evandro Araújo para o comentário. Primeiro que existe algo que a gente chama de legitimidade. Então ele não era só considerado, ele era. Eu tive o prazer de conhecer o Alisson Paolinelli aqui em Brasília, durante uma cerimônia na Câmara dos Deputados. Foi graças ao Alisson Paolinelli, por exemplo, que a deputada Bia Kicis criou aqui no DF o programa Rota da Fruticultura, que trabalha não só o DF, mas todas as regiões da RID. E foi graças ao Paolinelli também que nós descobrimos esse trabalho, porque todo mundo acha que Brasília não tem terra fértil. E aqui hoje a gente trabalha com plantação de açaí, com plantação de maracujás, diversos tipos de maracujás. A gente trabalha com a plantação do mirtilo. Recentemente, a Universidade de Brasília, por exemplo, por meio do professor Oswaldo, que é professor de biologia, ele fez uma pesquisa com o mirtilo. E o mirtilo, gente, é uma das frutas mais belas no nosso país. E uma família conheceu, por meio do professor Oswaldo, orientado pelo Paolinelli, esse trabalho de pesquisa feito pela UNB. E eles receberam de presente do professor Oswaldo algumas mudas de mirtilo. Eles compraram uma chácara, fizeram um plantio e hoje eles estão exportando. Eles ganham muito dinheiro com a produção do mirtilo. Então, toda essa máquina foi construída pelo Paolinelli, um cara que criou a Embrapa, né? Uma empresa conhecida por desenvolver pesquisas. Aqui em Brasília, por exemplo, por meio de emendas parlamentares, a Bia Kicis investiu, foi a parlamentar que mais investiu em pesquisas por meio da Embrapa, investiu também na agricultura familiar, trabalhando com os assentamentos. É um absurdo essa manchete, porque eu imagino assim, um estagiário escrevendo essa matéria, um estagiário sendo beneficiado diretamente pela política alimentar de um grande homem escrevendo essa matéria, desmerecendo todo o trabalho dele. É um absurdo. É militância pura e simples. Obrigado, Evandro. Tem uma foto bonita atrás de você aí, que eu vi num quadro aí, Evandro. Subir a câmera. Abre o Evandro, a câmera do Evandro, por favor. Ele sobe só para mostrar a foto pra gente. Olha lá. Tá cortando a tela? Aí. Mito. Do outro lado, tá na sua direita. Sempre. Tá na sua direita. Ah, desculpa. Sempre à direita. É porque eu tô apontando aqui na câmera, perdão, é aqui. Tranquilo. Eu já passo o comentário agora. Obrigado, primeiramente, Evandro. E Eduarda Campopiano. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa, gente. Eu tô meio gripada, então talvez eu esteja um pouco fanha, tá? Tá tudo tranquilo. ainda. Pode ficar tranquila que tá saindo muito bem aqui você, sua voz. E melhoras pra você. Obrigada. Eu achei que o Kim colocou da melhor forma possível. É uma agência de comunicação extraoficial do governo. É exatamente isso.
É a Globo, né? Não tem como a gente esperar nada de diferente. Cada manchete que esse jornal posta comprova o nosso ponto de que eles são parciais e não estão nem aí. Por exemplo, o fato de que ele ganhou o prêmio Nobel tá, tipo, na última linha daquele parágrafo que fica ali, né, que apareceu. Tá lá na última linha. Se a pessoa tá rodando por aí, recebeu a notificação da notícia, ou às vezes o próprio Google sugere, a pessoa vai ver, ah, meu Deus, ditadura militar, ai, que horror, né? E não vai ficar sabendo, porque a maioria das pessoas não clica nas manchetes para ler. A maioria não clica. Inclusive esses dias, e a maioria não clica mesmo. Sempre que eu arranjo briga com alguém no Instagram e a pessoa quer me mandar uma fonte, eu vejo que ela me mandou uma fonte que nem é aquilo que ela achava, porque ela viu o título na matéria e mandou para mim. Então as pessoas não leem. E a Globo sabe que as pessoas não leem. Então ela esgarça logo no título. E ela coloca lá, ministro da ditadura militar. Aí a pessoa já pensa que era, sei lá, né, tem aquele estigma, já pensa, ai meu Deus, era algum torturador que morreu, bem feito, né? Quando na verdade foi um grande homem para o país, que foi pioneiro no tipo de agricultura, agricultura tropical que fala? Enfim, acho que é isso. E ele foi pioneiro nisso. A gente se beneficia do método desenvolvido por ele, do método dispersado no país por ele até hoje. Como o Evandro, né, falou, tem todas essas plantações em Brasília por colaboração dele e o pessoal tá metendo pau. É que nem na CPI do MST, quando o pessoal começa a falar que o agronegócio é fascista, que teve aquele deputado, é Padre João o nome dele? Acho que é, né? E que ele falou que é o MST que produz a maior parte da comida do brasileiro. O agro não produz arroz, o agro não produz alface, o agro não produz mandioca. Então, assim, eles mentem na cara dura e tem gente que vai acreditar. Vai olhar e vai pensar, realmente, o agronegócio é malvadão, o MST que tá salvando a gente, e nunca comeu uma fruta do MST. Tudo que come a vida inteira vem do agronegócio que eles tanto reclamam. A galera do ativismo vegano, por exemplo, fica falando que o agronegócio mata os bichinhos e as vaquinhas e os porquinhos. Tudo bem, meu anjo, mas os alfaces que você come também vêm do agronegócio. Também vêm de agricultores, do pequeno, do médio e do grande agricultor. Então, assim, todo mundo nesse país se alimenta por causa do agronegócio. Mas a mídia faz um papel de demonização desse setor, que é o setor mais importante do país. Sem o agronegócio, ninguém come. O tanto de comida que o MST produz, o tanto de arroz que o MST produz, não alimenta a zona leste de São Paulo por um dia, tá? Então, assim, é só desonestidade mesmo da Globo. É aquilo que o Kim fala no trecho. O Kim é sempre sensacional, os comentários dele. É aquilo que ele fala, é um puxadinho. É redação extraoficial do governo. Poderia se chamar, sei lá, Právida, né? Porque é exatamente isso, é propaganda pró-governo, é propaganda pró-pautas do governo. É só isso. É mentira atrás de mentira, é isso que a Globo faz. Obrigado, Eduarda, muito bem colocado. Eu quero passar o comentário para o Adam Mamari. Tem um recadinho, mas daqui a pouquinho eu dou. Vai lá, Adam. Posso falar? Tá certo. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que nenhum brasileiro nunca ganhou o prêmio Nobel, né? Nenhuma das categorias do prêmio Nobel. O Alisson foi indicado 2 vezes, inclusive, não ganhou, infelizmente. Só que uma das coisas mais impressionantes que eu achei desse assunto, pelo menos, foram que só 14 brasileiros foram indicados ao prêmio Nobel. Só 14. E ele foi indicado 2 vezes. Então, assim, só para entender a grandeza dessa pessoa, eu não tive a oportunidade de conhecer igual o Evandro, mas eu tive a oportunidade de ouvir documentários, ouvi sobre ele pela Camila Telles, que também eu acho que ia ser uma convidada extraordinária para trazer algum dia aqui no Braddock Show, que fala muito bem sobre agronegócio, e também ouvi de um colega meu, que é um engenheiro agrônomo sensacional, que é o Vitório Montenegro. E qual que é a questão? O Cerrado, antes do Alisson,
era uma terra que as pessoas falavam, nem dada nem herdada, ou seja, não quero de qualquer jeito. Era uma terra seca, rachada, não tinha biomassa, não tinha adubo, né, já da natureza, quando a mata cai e volta, tem todo um ciclo, não tinha como plantar naquela região, não tinha desenvolvimento naquela região. Né? A gente viu essa marcha das pessoas vindo para as praias, para o sudeste, para o sul, ali no Espírito Santo também, Minas Gerais, etc. Mas a gente via que o centro-oeste mesmo do Brasil não era ocupado. E por quê? Porque, como a gente falou, você precisa levar rodovias, você precisa levar, ou seja, infraestrutura para o lugar, você precisa levar qualidade de vida e você precisa levar emprego. E quem que fez isso? Quem que conseguiu possibilitar, quem que possibilitou que isso acontecesse? Foi o grande Alisson. Por quê? O que que ele fez? Ele transformou de uma maneira de pegar tecnologias de outros lugares que hoje estão sendo copiadas em Israel, na Arábia Saudita. Se vocês colocarem aí no Google, grandes plantações em Israel no meio do deserto, vocês vão ver círculos gigantescos, círculos quilométricos, com plantações. Essa tecnologia foi parte da tecnologia que trouxeram lá para o agronegócio, que foram feitas para o Centro-Oeste para poder ser desenvolvido. Hoje o Cerrado brasileiro, uma das regiões mais férteis, uma das regiões que mais cresce, que mais exporta, e ao contrário do que a mídia fala, né, não só dessa parte de, o ministro da ditadura, não. Ao contrário do que a mídia fala, o agronegócio brasileiro cada vez mais cresce e cada vez mais protege a mata nativa, cada vez mais protege a plantação, protege o ao redor, né, ou seja, o terreno, as florestas, o que tiver de mata. Cada vez mais o agronegócio brasileiro é o agronegócio do mundo que mais protege a mata nativa, que mais preserva. Outro ponto que eu queria colocar aqui, que também eu acho muito relevante. A gente teve a ministra Tereza Cristina no governo do Bolsonaro, que trouxe tecnologias para o Brasil no agronegócio, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui na AgriShow lá em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, que foi o seguinte: o quilo do tomate aqui no Brasil precisa de 50 litros para ser produzido. E lá na Holanda, que não tem espaço praticamente para nenhuma plantação, precisa só de 8 litros. E por que tem essa diferença tão grande? A última vez que eu fui ver, a tecnologia era a seguinte: eles têm medidores da raiz da planta. Para vocês entenderem o nível da tecnologia que o agronegócio está hoje. As pessoas que estão acostumadas aí no mercado, elas acham ainda que é um tratorzinho, que vai com um teco-teco puxando, e aí não sei o que. Não, gente. Eles medem a temperatura da raiz para saber se a planta precisa de água ou não. Lá em Dubai, por exemplo, eles estão criando chuvas artificiais com drones que molham, que regam a plantação, porque a água ela evapora muito rápido. Então não adianta ficar só regando, precisa criar nuvens, precisa criar ecossistemas. A tecnologia está cada vez mais avançando. E do outro lado, a gente tem o PT, a gente tem o PSOL, a gente tem toda a bancada da esquerda atrasando esse progresso. O que seria do Brasil se não tivesse exportações astronômicas do agronegócio? Bilhões e bilhões de dólares estão sendo trazidos para o Brasil. Esse dinheiro que é reinvestido no Brasil, que traz comércio, que traz desenvolvimento, que traz interesse de investidores para cá. Isso que é o importante, não só ter transformado o Cerrado, mas também ter trazido desenvolvimento, ter trazido emprego, ter trazido muito mais. Hoje, a gente, por exemplo, o Braddock, que é lá do Mato Grosso, né, de Cuiabá, o que seria? Talvez nem existisse Cuiabá se não fosse por esse desenvolvimento. Talvez as pessoas que morassem naquela região já não iam estar mais lá. Então, hoje o que a gente tem do Centro-Oeste, muito é por causa desse cara que fez essa transformação de uma terra nem dada nem herdada, que as pessoas não queriam, em uma das maiores produtoras de todo o agronegócio brasileiro.